Fala galera, beleza? Professor Elias com vocês aqui na área e nós vamos resolver a quarta questão da UES que trata de logaritmo e progressão geométrica. Você vai ver como era uma questão super simples de ser resolvida. Eu vou fazer uma introdução para você que não lembra o conceito de PG, principalmente porque é uma PG infinita nessa questão, tá? Vamos lá. Seja essa a soma dos termos da progressão geométrica, x1, x2, x3, indo para o infinito, né? Cuja razão é o número real q, e q é maior que zero e menor do que 1. Se x1 é igual a maior que zero e a diferente de 1, então o valor do logaritmo de s na base a é... Opa, Elias, que questão legal, meu irmão. Essa questão é muito boa. Então, como que nós vamos, proceder para resolver essa questão? A primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? É o seguinte: o que é uma progressão geométrica? Então, nós vamos fazer aqui um resumo sobre progressão geométrica. A progressão geométrica, carinhosamente conhecida por PG, tá? É uma sequência que possui uma constante e essa constante ela é a divisão de um termo pelo seu antecessor. Por exemplo, 2, 4 e 8. A razão dessa PG que nós chamamos de Q, por ser um quociente, ela vai ser o quê? Perceba. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Quanto que é 8 dividido por 4? 2 também. Então, nós temos que a razão dessa PG, ela vai ser o quê? 2. Ou seja, a minha constante, chamada de razão, é 2. Perceba que é justamente a divisão de um termo pelo seu antecessor. E um dos sinônimos de divisão é quociente. Por isso que a razão é representada pela letra Q. Beleza? Só que no caso dessa questão que está do seu lado aí, nós temos uma PG infinita. Então, perceba, é uma PG infinita, x1, x2, x3, e vai para o infinito. Qual é o detalhe? Ele falou que o primeiro termo dessa progressão geométrica, tá? O x1, ele é A, então o primeiro termo é A. O segundo termo, eu posso escrever, eu ia dizer que não sei quem é, mas eu posso escrever da seguinte forma. A razão ela não é Q, então pode ser A vezes Q. O próximo, A vezes Q ao quadrado. Porque como a razão é Q, é só você pegar um termo e multiplicar pela razão, que vai dar o próximo. Tá certo? Perceba, aqui nesse exemplo inicial que eu dei, né? Se eu pegar a razão que é 2 e multiplicar por qualquer número, vai dar o próximo termo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, que é a razão, 8. E assim por diante. Beleza? Então, a minha PG, ela é essa daqui. Vou apagar aqui para não confundir, tá? Elias, mas eu poderia escrever essa PG como sendo A, x2, x3 indo para o infinito? Pode, tranquilo. Aqui eu coloquei A vezes Q e A vezes Q ao quadrado, só para você ter uma noção que eu posso pegar um termo e multiplicar pela razão para dar o próximo, né? Tá certo? Então, a primeira coisa. Uma PG infinita, e aí também vem um detalhe, vou colocar como observação, para uma PG que seja infinita, ela tem que ter a razão entre 0 e 1, para que o último termo vá convergir para zero, ou seja, eu estou afirmando que é uma PG convergente, o último termo converge para zero, ok? A segunda coisa é que nós vamos precisar usar uma propriedade também do logaritmo para resolver essa questão. Elias, que propriedade é essa? Logaritmo de A na base B menos
logaritmo de C na base B, eu posso pegar e dividir A por C e repetir a base, tá certo? Da mesma forma que se eu tiver logaritmo de A sobre C na base B, eu posso transformar isso numa subtração de mesma base. A na base B menos C na base B. Então, são as propriedades que nós vamos precisar para resolver, tá, essa questão, ok? Então, vamos lá, vamos resolver a questão. Ele diz o seguinte, solução. Eu tenho uma PG, x1, x2, x3, indo para o infinito, tá? E eu quero saber quanto que é o logaritmo de S na base A. Sendo que S é a soma dessa PG tá, infinita. Então, S vai ser... Eu tenho que usar a fórmula da soma da PG infinita. Então, a fórmula da soma da PG infinita é A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão, que é Q, que ele já disse, né? Só que o que vai acontecer aqui, gente? Ó, o meu A1, na verdade, ele é o x1, né? Deixa eu só colocar aqui na fórmula da soma, né, ainda. Então, x1 sobre menos Q. Com um detalhe, o x1 ele disse que era A na questão. Então, A sobre um menos Q. Ok? Daí o que é que nós vamos ter? Como eu quero o logaritmo de S na base A, eu vou calcular o logaritmo. Quem é o S? É A sobre 1 menos Q. Então, A sobre menos Q na base A. Então, o que é que vai acontecer aqui? Lembra que eu falei a propriedade da divisão? Então, vai ficar o de cima, que é o A, na base A, menos o de baixo, que é 1 menos Q, na base A. E aí eu preciso saber uma consequência da definição do logaritmo. Que consequência é essa, Elias? Observação. Logaritmo de A na base A vai ser sempre 1, quando logaritmando e base forem iguais. Tá? Então perceba que esse A e esse aqui são iguais, então meu resultado dá 1. Mas por que, Elias, que isso acontece? Porque pela definição do logaritmo, A elevado a 1 vai ser igual a quem? A esse A aqui. Então, essa propriedade, né, ela é válida. Então, o que é que eu vou fazer? Aonde tem logaritmo de A na base A, eu coloco 1. Então, vai ficar 1 menos logaritmo, né, de 1 menos Q na base A. Beleza? E aí nós vamos ter como alternativa correta para essa questão a alternativa D, segundo o nosso material, tá? É claro que vai depender da prova que foi aplicada, porque você tem algumas provas que são aplicadas e mudam a posição das questões, né? Então, beleza? Fica clara essa ideia, né? E aí, pessoal, é uma questãozinha que, se você perceber aí na alternativa letra D, era uma questão que você precisava usar o conceito de PG infinita, o conceito de logaritmo, porque você precisaria ali saber que quando a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo dá 1, e precisaria saber aquela propriedadezinha da subtração, que vira divisão, ou divisão que vira subtração, depende do formato da questão, ok? Elias, questão fácil, média ou difícil? Era uma questão média, porque envolveria aí mais de um conteúdo, tranquilo?
Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, dessa nossa aula sobre logaritmo e PG. Aguardo você na próxima questão da UES. Valeu, grande abraço!